Bastidores da corrida eleitoral deste ano agora, partidos de diferentes linhas ideológicas seguem negociando as condições para formar as federações partidárias. O Cidadania aprovou hoje uma federação com o PSDB, que tem como pré-candidato à presidência da República o governador de São Paulo, João Dória. É sobre esse assunto, então, que a gente conversa agora com o deputado federal do Cidadania, Alex Manente. Deputado, muito bem-vindo à CNN, boa tarde. Boa tarde, é uma satisfação falar contigo, com todos aqueles que acompanham a CNN e falar dessa importante decisão que o Cidadania tomou hoje. Deputado, foi apertado ali, com relação ao PDT, ao PSDB. A que o senhor atribui a preferência pelos tucanos? Olha, primeiro, uma visão histórica. O Cidadania, que era o PPS, desde 2002, tem uma afinidade de pautas ideológicas, de construção de programas, com o PSDB. Caminhamos em quase todas as eleições nos últimos anos com o PSDB e seria o caminho natural para que nós possamos, através dessa federação, não pensar exclusivamente na eleição presidencial ou na eleição do governo do Estado. É pensar no futuro do Brasil, possibilitando que nos próximos 4 anos, 2 partidos que têm identidade ideológica, têm tradição de social-democracia no país, possam caminhar juntos e possam dar a oportunidade de ser um polo aglutinador da terceira via e também das pessoas que queiram um Estado liberal na economia, que tenha responsabilidade com os problemas sociais existentes no partido, no país, e se torna aí uma grande federação com a visão de aglutinar forças nesse sentido de construção do Brasil. Chamar Caio Junqueira também para participar do nosso bate-papo, ele que trouxe a informação. Caio. Deputado, boa tarde. Deputado, o Cidadania tem ou tinha uma pré-candidatura a presidente do Alessandro Vieira, que vinha defendendo a tese da federação com o Podemos do Sérgio Moro. O que acontece agora? Acabou a candidatura Alessandro Vieira à presidência? Não, até porque é uma candidatura que foi colocada pela executiva, pelo Diretório Nacional e obviamente, o senador Alessandro é respeitado, mesmo tendo sido minoritário nessa decisão de escolher qual partido nós federaríamos. Mas acredito que ele será muito importante nesse processo de aglutinar as forças. Nós temos uma visão de que, se não tivermos a responsabilidade de unificação de todos os candidatos que hoje representam essa terceira via, dificilmente nós conseguiremos tirar essa polarização Lula e Bolsonaro que está estabelecida no país. E, para isso, o Alessandro, tenho certeza que terá toda a responsabilidade possível, até porque demonstrou isso ao longo da sua trajetória política, de se somar aos projetos que possam dar condições de eliminar essa polarização. Renata Agostini também entra no nosso bate-papo. Boa tarde, né, Renata? Nem falei com você ainda. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, deputado. Deputado, diversas siglas que estão, inclusive, também avaliando entrar num acordo sobre federação, tem dito que, como o Supremo Tribunal Federal deu mais tempo às legendas, é uma questão de esperar um pouco mais para azeitar as conversas, mas o Cidadania decidiu já fincar o pé e mostrar um caminho. Qual é a vantagem de fazer isso nesse momento, de já dizer que vai se federar, então, com o PSDB? Esses comentários que a gente tem escutado, de esperar um pouco mais, não derivam do fato de que a gente ainda vai ter ali pela frente uma janela partidária. Então, muitas legendas entendem que é preciso aguardar essa acomodação das suas bancadas para então decidir. No caso, então, voltando ao Cidadania, por que já precipitar a decisão e já fincar o pé, que o caminho de se unir com o PSDB? Primeiro, nós não estamos antecipando e nem tomando nenhuma atitude precipitada. O Cidadania, desde o primeiro momento em que foi debatido modelo eleitoral no Brasil, defende que a federação era o caminho de termos menos partidos, juntar poderes partidários que tenham a mesma afinidade ideológica e construir com menos forças partidárias e essa sopa de letrinhas que existe no Brasil, a capacidade de dar ao eleitor a possibilidade de escolher o seu caminho ideológico através dessas federações. Então, nós éramos contra a coligação, que é pontual só para eleição, fomos contra o distritão e somos a favor da federação. E esse assunto, já no partido, há muito tempo é debatido. Então, nós não estamos precipitando. A mudança do Supremo Tribunal Federal pode servir para alguns partidos
e até para nós, como Federação PSDB e Cidadania, no futuro, e entendemos que podemos federar com outros partidos, veja aí o União Brasil, o MDB, que podem estar nesse arco de aliança, mas era importante nós registrarmos esse momento da federação, inclusive porque nós pensamos ao contrário. Nós queremos que as pessoas que estejam conosco saibam o caminho que nós vamos adotar, porque você deixar acabar a janela partidária para poder federalizar significa que muitas vezes a pessoa se filiou em um partido que não sabe corretamente qual o encaminhamento que lhe será dado. Então nós queremos homologar rapidamente para que no início da janela de mudança partidária nós tenhamos a definição de qual é o nosso caminho. Acho que é mais correto, inclusive, com aqueles que queiram se somar conosco. Cássio Zeyman. Deputado, boa tarde para o senhor. Inclusive, a minha pergunta, vou pegar um gancho na sua resposta. Porque no início da semana tivemos uma reunião de uma possibilidade de federação partidária entre o MDB, PSDB e também a União Brasil. E ficou decidido nessa reunião, que foi na segunda-feira, que eles esperariam até a primeira quinzena de março para bater o martelo sobre essa federação partidária e que esperariam um posicionamento do Cidadania. Como é que estão as negociações e as conversas por uma federação ainda maior com essas outras 3 siglas? Olha, eu conversei com alguns representantes do PSDB, inclusive do MDB também. De fato, existe essa intenção. É mais difícil você montar esse desenho, porque aí você, obviamente, tem entendimentos locais que acabam atrapalhando a conjuntura nacional. Por isso, nós já estabelecemos com o PSDB e participaremos na construção dessa ampliação da federação. Nossa expectativa é que o Cidadania dá um passo importante para sinalizar que existe um polo de centro democrático que está se estabelecendo e fortalecer a união com demais siglas que pensem da mesma maneira para poder deixar, como eu disse, suficientemente forte uma terceira via a ponto de quebrar essa polarização, que é o principal objetivo nesse momento. Nós temos uma eleição que todas as pesquisas apontam, inclusive nas pesquisas espontâneas, essa polarização que existe no país. Para que quebremos isso, é necessário todo mundo fazer o seu esforço e o Cidadania deu o primeiro passo. Acho que com o caminho que o Cidadania escolheu hoje, federar com o PSDB abre a possibilidade de todos pensarem mais rapidamente e criarem as condições devidas para a terceira via ter uma candidatura efetivamente competitiva. E dessa sinalização, com a logo homologação dessa federação com o PSDB, como o senhor avalia esse movimento bem provável de Eduardo Leite deixar o PSDB e se candidatar pelo PSD? Olha, eu tenho alguns amigos comuns com o Eduardo Leite e eu, inclusive, contactei esses amigos comuns para fazer uma intervenção junto ao Eduardo Leite, porque ele é um jovem promissor, foi um grande governador, tem talento. E creio que ele mudar de partido nesse momento não será útil para a carreira dele. É importante que ele esteja aqui conosco, esteja no PSDB, esteja nesse caminho de integração da terceira via. Ele é um expoente do PSDB e acredito que ele tem muito a contribuir. Então, o que eu posso aguardar, porque não é mais que isso, mas torcer para que ele escolha ficar no PSDB e construir esse caminho. Ele é um player bastante importante do processo de terceira via. Tá aí, deputado Alex Manente, do Cidadania. Muito obrigado por conversar conosco aqui na CNN. Muito obrigado. Grande abraço. Estamos à disposição aqui.